Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre o concurso de professores do estado de São Paulo em relação à queda da liminar com a volta da etapa da videoaula para o concurso, como também a reabertura para o período de recursos em relação à nota também da videoaula. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas, beleza? Eu vou pedir desculpas pelos barulhos externos, mas a vizinhança, além do mais, agora no final do ano é só por Deus. Mas enfim, eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas estão em dúvida como pedir recurso do recurso novamente, que eu já vou comentar aqui no canal. Mas antes eu vou falar sobre a queda da liminar, que eu já tinha colocado aqui na aba comunidade aqui do canal, no qual no dia 19 de dezembro, na terça-feira, o mesmo juiz que concedeu a liminar retirando a etapa da videoaula para o Sindicato dos Professores APOESP, ele retomou aqui com a etapa e ele acabou revogando aqui a liminar da APOESP, mas ele só fez isso pelo motivo que o Estado de São Paulo comprometeu-se a reabrir o período para recurso em relação à nota da videoaula, pois ficou entendido que a VUNESP deu respostas muito genéricas e não específicas para o candidato. Tanto que já na noite de segunda-feira, antes de terça-feira, já estava disponibilizado na VUNESP vamos dizer assim, o espelho de correção, no qual mostrava com mais detalhes aonde que o candidato errou e por que a nota foi zerada ou teve decréscimo ali na sua nota. Lá no meu grupo do WhatsApp, eu peguei aqui alguns prints de alguns resultados de alguns candidatos. Então, por exemplo, esse candidato, a resposta que a VUNESP deu foi que ele foi zerado por conta que a sua aula não abordou os temas contemporâneos transversais. Lembram? Eu já falei aqui no canal diversas vezes que a aula precisava casar a habilidade com tema transversal. No final desse vídeo, eu vou mostrar a minha videoaula, que eu tirei a nota 40. É claro, eu vou mostrar como, vamos dizer assim, um espelho para você verificar onde você errou ou não, ou para ajudar aí no seu recurso. Não é para eu me vangloriar, mesmo porque eu tirando 40 ou tirando zero, eu não vou assumir nem como categoria O, nem como efetiva, não tenho nenhum interesse pelo estado de São Paulo por esse concurso como candidata, tá? Eu só tô aqui ajudando o pessoal que principalmente foi prejudicado aí no recurso, na avaliação da videoaula, certo? Então, voltando lá para o edital de retificação dos temas da videoaula, eu estou aqui com a tabela da minha disciplina, Geografia. E aqui eu tinha escolhido essa aula aqui, que tem o tema transversal, Educação das Relações Étnico-Raciais, Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, casando com a habilidade analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-racial e cultural, indígena, africana, europeia, latino-americana, árabe, asiática, entre outras, e relacionar com outros indicadores demográficos, tais como renda, sexo, gênero, identidade, entre outros, nas regiões brasileiras para o 7º ano do ensino fundamental. Então, por exemplo, aqui em geografia eu escolhi essa habilidade, mas eu esqueci ao longo da minha aula de tratar do tema transversal que era educação das relações étnico-raciais. Não era só falar, mas você também explicar junto com a explicação da habilidade. Qual que era a habilidade daqui da aula que eu escolhi? Explicar a distribuição territorial brasileira. É claro, em 7 minutos eu não consigo explicar de todas as etnias, então eu escolhi falar sobre a população indígena e a população afro-brasileira, certo? E eu fiz também a relação com indicadores demográficos. Aqui eu escolhi renda e idade, no caso trabalhando a expectativa de vida.
E eu também usei como metodologia a cartografia, além de recursos tecnológicos, quando eu apresentei os mapas cartográficos, certo? E no final da minha aula eu fiz uma reflexão, entre aspas, né, fictícia com os estudantes, porque a todo momento vocês vão ver que eu finjo que estou conversando com os alunos na sala e no final eu deixo uma reflexão para os alunos para o respeito de todas as diversidades brasileiras. Agora, por exemplo, o pessoal de matemática que escolheu essa habilidade, resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área. E o tema transversal era o meio ambiente, educação ambiental. Daí alguns vão me falar, professora Jéssica, na minha aula eu fiz o cálculo da área de um terreno baldio, ou era um terreno que a gente ia fazer uma horta. Mas plantar uma horta ou um terreno baldio, o que tem a ver com o meio ambiente? Você poderia ter feito a sua aula, por exemplo, cálculo da área de uma certa localidade da Mata Atlântica, lá na Serra da Cantareira, aqui na cidade de São Paulo, no qual teve aí sei tantos de área desmatada de árvores ou alguma espécie de árvore, e esse desmatamento acabou impactando o clima da nossa cidade. Por exemplo, a gente teve a primavera mais quente dos últimos 80 anos, um exemplo, tá? E depois deixar essa reflexão, após a gente terminar aqui os cálculos, a gente viu quanto foi desmatado, a importância da preservação da natureza, assim que você tinha que conduzir a sua aula, trabalhando as habilidades, mas sempre se remetendo ao tema transversal e trazendo o estudante para a reflexão do tema transversal. Então, muitas pessoas acabaram se perdendo nisso. Então, você tem que rever a sua aula para ver se foi nesse ponto do tema transversal que você errou. Outro print que eu peguei aqui, candidato não obteve nota no item 2.11.1, porque foge da habilidade prevista em edital. Portanto, a banca examinadora manifesta-se pelo indeferimento do recurso. Então, principalmente aquelas pessoas que não se atentaram à retificação do edital ou fizeram a habilidade que queriam e acabaram não se atentando à tabela. Agora eu trago outro exemplo, só que esse candidato não foi zerado, e sim, ele tirou menos de 40 pontos e pediu recurso para poder ter a nota máxima, mas ele não conseguiu. E qual foi o parecer da VUNESP? Na dimensão apresentação N1, o candidato não obteve a nota máxima, pois realiza parcialmente o aprofundamento e a tomada dos conteúdos dentro da aula apresentada, comprometendo a conclusão, pois a mesma se faz de forma rápida. Portanto, a banca examinadora manifesta-se pelo indeferimento do recurso. Lá na VUNESP, eu já tinha conversado com vocês em outro vídeo, tem aqui os critérios avaliativos, tem o N1, N2, N3, N4. O N1 era a introdução, contextualização dos conteúdos, aprofundamento e conclusão da aula. Então, esse candidato teve um problema ali na sua conclusão, principalmente, por isso que ele não teve aqui a nota máxima. Esse candidato, ele tirou 30 pontos, e aqui, como ele teve problemas ali na estrutura da aula, ele acabou não tirando a nota máxima. Portanto, como você vai fazer o seu recurso? Você vai ver lá na área do candidato o motivo do indeferimento, que eu também estou achando estranho, porque, por exemplo, teve algumas pessoas que no primeiro resultado tiveram item 1.3, um exemplo, foi o motivo. Agora já é outro item do edital. Então, qual a impressão que dá? Que a VUNESP, na verdade, não corrigiu direito. Como é que na primeira vez aponta um item do edital que o candidato errou e agora está apontando outro? Provavelmente porque não foi assistido de maneira mais assim específica o vídeo, sim por cima. E a partir ali do recurso é que os avaliadores acabaram assistindo de maneira mais com atenção a videoaula do candidato. Eu só consigo visualizar isso, né? E lembrando que você poderá pedir o recurso da videoaula a partir de hoje, dia 21 de dezembro, amanhã, dia 22. Daí,
sábado, domingo e segunda-feira, que é Natal, o sistema vai fechar e vai reabrir dia 26, terça-feira, para você pedir o seu recurso. Então, como você vai pedir? Vai lá na sua área do candidato em recurso, vê agora o novo motivo, né? Por que você foi zerado ou que você teve a nota descontada. Daí, por exemplo, foi em relação ao tema transversal? Então, eu vou rever a minha aula e se realmente eu abordei o tema transversal de acordo com a habilidade que eu escolhi para a aula, então, se a habilidade escolhida lá no exemplo da minha aula, analisar a distribuição territorial, tinha que casar com tema transversal contemporâneo da mesma linha aqui da tabela. Eu não poderia, por exemplo, pegar o tema meio ambiente e jogar com essa habilidade aqui do 7º ano, entenderam? Era para seguir a mesma sequência aqui da linha da tabela, certo? Então, você vai ver sua aula e se realmente você tratou do tema transversal, você vai colocar minuto tal, eu falei sobre o tema transversal, eu trouxe a reflexão para os estudantes, no minuto tal, eu trabalhei a atividade casando o tema transversal com a habilidade. Então, é assim que você vai fazer o seu recurso. Não existe modelo de recurso, mesmo porque cada vídeo é diferente e você tem que ter essa responsabilidade de elaborar o seu próprio recurso. Então, agora tá um pouco mais fácil para ver agora o que você realmente errou na visão da VUNESP, tá? E tentar aí reverter a sua situação. E também tem os candidatos que está aparecendo que o motivo da videoaula ser zerada foi porque o vídeo está corrompido. Infelizmente, não é só porque gerou ali o protocolo, é que o seu vídeo deu certo. Aí a gente tem esse problema. Como é que você vai provar que na hora que você enviou estava rodando? A VUNESP também pode falar que não, mesmo porque quando era para enviar o vídeo e também lá no edital diz que o envio e também a verificação se o envio foi feito correto lá no site da VUNESP era de responsabilidade do candidato e não da banca organizadora. Então a banca já fez isso no edital para tirar o corpo fora. Então vai ser bem difícil reverter essa situação. Mas tente, você pode colocar no seu resumo que foi gerado um protocolo, então você entendeu que estava tudo certo, que a banca organizadora reveja o seu sistema, se for o caso, enviar novamente o vídeo, mas eu acho bem difícil nesse caso a banca deferir essa situação, tá? E outra coisa importante que aconteceu, alguns candidatos que estavam concorrendo em 2 disciplinas e acabaram ficando em uma das disciplinas zerado, por que aconteceu? Eu descobri também. Teve candidatos que fizeram 2 inscrições. Vou dar um exemplo. Eu tenho formação em Geografia e História. No primeiro momento, eu optei em fazer só para a Geografia, mas depois eu mudei de ideia e quis fazer História. Mas eu já tinha feito inscrição em Geografia e não dava para pegar aquela promoção de 2 por R$ 60. Daí eu fiz uma inscrição novamente, paguei mais R$ 40. Nesse caso, era para enviar sim os 2 vídeos. Então você ia ter que fazer uma aula de geografia e uma aula de história, porque a VUNESP entende que eram 2 inscrições distintas. Agora, se não foi o caso, eu fiz a inscrição no primeiro momento e optei por 2 disciplinas, geografia e história, e paguei R$ 60 de inscrição, daí sim era para enviar um vídeo só. Mas um adendo, eu escolhi gravar a aula de história. Porém, eu tinha que mandar na aba do link de história e não na aba do link de geografia. Se você fez essa troca, também seria zerado. E antes de eu mostrar como ficou a minha videoaula que eu enviei para o concurso, eu só vou mostrar esse vídeo que eu fiz na época, que está aqui no canal, no qual eu dei dicas de como enviar. Olha como eu enviei. Eu cliquei em cima, escolhi o arquivo. Deixa eu avançar aqui. Tinha também todos os passo a passos que você tinha que ler e você concordava que era de sua responsabilidade o envio. Daí tá carregando aqui o arquivo. Deixa eu avançar um pouquinho mais.
Ó, eu vou clicar em cima do protocolo e vai aparecer o vídeo que eu tinha acabado de enviar na época da inscrição. Olha ele aqui aparecendo. Lembrando que o vídeo precisava ter até 1 GB e também de acordo com os formatos que estavam lá no edital. Então, na época de envio, você precisava ter verificado se ele estava aqui rodando e saindo o áudio, certo? E agora eu vou mostrar para vocês a minha videoaula que eu enviei para o concurso e tirei a nota 40. E daqui a pouco eu volto para fechar aqui com vocês. Olá, turma do 7º ano, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje na nossa aula de Geografia, vamos aprender sobre a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-racial e cultural, com o objetivo de compreender como acontece essa distribuição e como se relaciona com os indicadores demográficos, certo? E lembram da aula passada que a gente aprendeu sobre a questão dos migrantes aqui no Brasil? Mas antes desse pessoal chegar, quem é que habitava mesmo essas terras? Você aí na frente disse que eram os povos indígenas? Isso mesmo, era a população indígena. Eu trouxe aqui para vocês esse mapa de 1500, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Aqui nesse mapa a gente encontra as principais etnias e podemos ver que eles estão espalhados por todo o território nacional. Estima-se dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que lá em 1500 tínhamos em torno de 3 milhões de povos indígenas. E atualmente a gente tem apenas 900 mil habitantes que se consideram indígenas, muito porque devido à colonização portuguesa, que escravizou esses povos, perseguiu e exterminou boa parte, acabou diminuindo bastante essa população. Mas, graças à resistência dos povos indígenas para suas terras e sua cultura, eles ainda se mantêm e ainda a gente tem em torno de 900 mil. E vocês acham que a distribuição dos povos indígenas continua espalhado pelo Brasil ou apenas lá na região norte, onde fica a floresta amazônica? Você aí do fundo falou que acha que não? Por quê? Ah, porque você já viu um indígena aqui no nosso bairro, inclusive aqui perto da escola? Você tem razão. Eu trouxe outro mapa aqui do IBGE, no qual a gente pode ver que tem essas bolinhas representam a concentração da população indígena. Realmente, onde as bolinhas são mais escuras e maiores, são na região norte do país. Porém, a gente vê que tem bolinhas por todo o território. Portanto, sim, a população indígena brasileira continua espalhada por todo o território, mas a sua maior concentração fica na região norte do país, na região de floresta, certo? Outro ponto importante, né, que como os indígenas estavam aqui no país, vieram os europeus e outras etnias, a gente acaba tendo uma mistura aí étnica, né, no nosso país, essa cultura rica de diversidade. Então, a nossa população é composta por brancos, pretos, pardos e indígenas, né? E eu trouxe outro mapa aqui para vocês, no qual, aonde está em azul, aqui na região centro-sul, fica concentrada boa parte da população branca do Brasil. Já aqui, onde a gente encontra no mapa a cor vermelha, é onde fica concentrado a população negra. E aqui onde a gente vê essa ponta em verde, é onde fica concentrada a população indígena. Porque na região centro-sul, principalmente no século XIX e século XX, foi onde se concentrou a imigração europeia. Já que no Nordeste foi onde se concentrou os povos africanos que vieram escravizados lá da época da colonização. E aqui na região Norte, que a gente já viu onde que fica concentrada a maior parte da população indígena, é devido também a que a maioria das reservas se encontram nessa região, certo? E a gente comparando as questões étnico-raciais com questões demográficas, como, por exemplo, a expectativa de vida, dados também do IBGE apontam que os brancos têm uma estimativa de viver em torno de 71 anos, já os pretos, 65, indígenas, apenas 62. E por que isso acontece? Se a gente voltar aqui lá no mapa,
A região norte e nordeste são as regiões mais pobres do país, em consideração à região sudeste ou sul. Então, onde está concentrada a população branca é a região mais rica, mesmo porque eu acabei de falar, né, que os povos indígenas sofreram perseguição e sofrem até hoje, como também os afrodescendentes, né? Os povos africanos vieram escravizados, vieram à força, ao contrário dos europeus que vieram a convite, ganharam até terras. E isso foi determinante para a qualidade de vida. Então, a partir do momento que não se tem qualidade de vida em termos de saúde, educação, trabalho e renda, a expectativa de vida acaba diminuindo. E quem tem as melhores condições acaba tendo uma expectativa de vida maior, certo? E só relembrando o que a gente aprendeu hoje na aula, a gente viu como estava distribuído e quantos tínhamos de população indígena antes da chegada dos europeus e quantos a gente tem agora. Eu perguntei para vocês se vocês achavam que os indígenas estavam só lá na região norte e vocês explicaram para mim que não, e a gente realmente comprovou, né? E também a gente viu como está distribuída as etnias aqui no país e também a questão demográfica, quando a gente aponta a expectativa de vida de brancos, pretos e indígenas, certo? E antes da gente encerrar a aula, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Onde fica concentrada mesmo a boa parte da população indígena? Você aí no fundo falou região norte? Isso mesmo. Mas você aí da frente disse que também estão espalhados por todo o país, inclusive aqui no estado de São Paulo, que tem inclusive várias reservas também indígenas, certo? E eu me despeço aqui de vocês, agradeço e relembro a importância do respeito e também valorização de todas as etnias raciais e culturais do nosso país. E na próxima aula vamos continuar aprendendo sobre a diversidade brasileira. Bom, até a próxima. Tchau! Então é isso. Você precisa rever a sua videoaula e, a partir dos novos apontamentos que a VUNESP colocou, tentar elaborar aí o seu recurso, e você vai ter até o dia 26 para isso. E para fechar aqui o vídeo, como eu já tinha comentado, na segunda-feira houve retificação do edital de abertura, que agora diz que todos os candidatos inscritos estarão concorrendo à contratação temporária. Então, mesmo se no final das contas a sua videoaula continuar zerada, você continua pelo menos para a contratação temporária, certo? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!